Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal! Quanto tempo, né? Tava sentindo até saudade já do nosso estúdio, do nosso espaço, da minha mesa. Não, vou falar uma introdução aqui bem rapidinha, porque hoje o assunto é sério. Hoje a gente não tá aqui pra brincadeira, tá? Eu quero primeiramente falar que a Manezinha Carioca não acabou definitivamente. Ela está voltando com novidades aí futuras. A diferença é que eu não tô mais com a minha parceira, a Drica. Um beijo, miga. Drica pediu afastamento, ela se desligou da Manezinha Carioca, tá? Então, a gente não postou mais nada, mas a gente tá começando aos pouquinhos, voltando. Beleza? Eu sou a Valquíria, pra quem não me conhece, aqui é o canal do Mané Sem Filtro. Hoje a gente invadiu aqui o espaço deles, mas por uma boa causa. E tenho convidados, né? Além de... Eu também fui convidada, temos mais duas convidadas aqui. Aqui ao meu lado está a Michele. Oi, gente! Linda, né, gente? E tem também a convidada aqui especial hoje, daqui a pouco ela vai se apresentar, vai falar o que ela veio passar as informações relevantes aqui pra nós, tá? Eu vou deixar um pouquinho a Mi se apresentar também. E como convidamos Michele, ela pode, hoje ela tá, como ela fala, um test drive. Um test drive, gente. Pode ser futuramente também sentar aqui comigo nessa bancada ou fazer entrevistas externas, que será o nosso intuito maior, né? Não ficar aqui no nosso estúdio, mas sair, fazer as entrevistas externas. Então, hoje ela tá aqui, pode ser futuramente, sim, a minha manezinha, a minha parceira aqui do podcast. Quem Depende sabe, quando ela né? me pagar. Mentira. Vamos aguardar. Então, posso me apresentar? Pode, meu amor. Eu sou Michele Santos, né? Natural aqui de Florianópolis, da Carmela Dutra? Não, Carlos Correia. Faz 36 anos, então eu quase esqueci. Gente, é um prazer estar aqui, né? Sendo convidada pela Val, essa pessoa tão especial que eu conheço há muito tempo, muitos anos de vida aqui na prainha. E é incrível, né, poder estar aqui mais uma vez. Eu já estive aqui no outro lado como uma convidada, nervosa, ansiosa, assim como a nossa amiga que eu acredito que esteja um pouco. E agora, desse lado de cá, né, tentando ajudar, colaborar para essa entrevista, para que ela flua da maneira mais legal possível, com o conhecimento que a Val com certeza preparou aqui nas perguntas, pra gente fazer para essa convidada especial. Ai, linda. Então, bora apresentar a nossa convidada. Hoje a gente trouxe aqui Camila Acorde. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, o convite dos meninos. E assim, é uma honra a gente estar hoje aqui falando, né, do Outubro Rosa, que não é simplesmente o mês Outubro, mas tem, né, o porquê do Outubro Rosa, o que ele significa para nós mulheres, né? Então eu vou deixar você se apresentar e falar um pouco aí, explicar pra gente da tua profissão, o que se envolve, né, o Outubro Rosa. Fique à vontade, o microfone é seu. Certo, boa noite. Prazer, eu sou a Camila Acorde, né, como você também falou, sou médica, trabalho na equipe de saúde da família do município do Turvo. Sou criciumense, né, mas manezinha do coração, porque já estou aqui na ilha morando nesse bate e volta agora, nesse último ano, mas eu moro aqui desde os meus 13 anos de idade, né, vim mais jovem com meus pais, então me considero mais mané do que criciumense, com certeza. E agradeço o convite, né, de participar hoje pra gente falar um pouquinho desse tema tão importante que é o Outubro Rosa, né, não só o mês em si do Outubro Rosa, né, mas que fica o alerta, né, e a campanha aí realizada pelo Ministério da Saúde, né, e por todas as unidades básicas de saúde também do SUS, para a conscientização das mulheres, né, em relação a esse tema tão importante, que é sobre a prevenção do câncer de mama, e daí já puxando um ganchinho ali para o câncer do colo do útero também, né, super importante também. E, Camila, o Outubro Rosa a partir do dia o mês todo, né? Até o último dia de outubro. A gente passa em todos os lugares, tudo que é manifestação, tudo que é todo mundo de rosa, todo mundo com lacinho. A ponte tá rosa. Ponte rosa, que lindo sinal. E você acha que com esse movimento que existe já desde 1990, cresceu bastante a mulherada procurando
Sim, esse desde 1990, né, que foi uma campanha que foi iniciada lá nos Estados Unidos, depois veio surgir no Brasil. Então, a gente percebe bastante o número de procura de adolescentes, mulheres, né, principalmente com vida sexualmente ativa, que procuram a unidade básica de saúde, também atendimentos para realização de exames, né, principalmente nesse ano o Ministério da Saúde mudou algumas regras, mas para teste do colo do útero, né, o Papa Nicolau, que era o mais utilizado. E agora a gente tem um novo, que é o teste de DNA também. Então, que o Ministério da Saúde atualizou, né? Então, um novo teste para a gente fazer o rastreio do câncer, né, de mama, principalmente, e do colo do útero. Então, assim, são testes que aumentaram, sim, a procura, principalmente no mês de outubro, por conta dessas campanhas. Então, não só as unidades básicas de saúde, não só os estabelecimentos de saúde, mas muito comércio, né, como a gente tem visto, né. O nosso prefeito aqui coloria a ponte, alguns hospitais também particulares aqui, eles também iluminam a fachada, né. Empresas não só que prestam serviço à saúde, mas a parte do comércio também enfeita as lojas na decoração do Outubro Rosa. E a gente vê um aumento muito expressivo, né, principalmente nas unidades básicas de saúde em relação a isso. Alguns locais também, pontos de locais, eles oferecem para a mulher algum kit também nessa data específica para quem for fazer o rastreio também desses exames. É bem legal. Eu posso te fazer uma pergunta sobre esse teste de DNA, né? Isso. Pra mim isso é uma novidade. Pra mim também. Ele é disponível para qualquer pessoa, em qualquer idade? Como que funciona a indicação desse teste na unidade? Isso o Ministério da Saúde atualizou esse ano, então, que é o novo teste de rastreio, que é muito mais preciso, né? E ele pega principalmente as células cancerígenas ali, identifica o DNA realmente do vírus, né, então ele é feito principalmente a partir de 25 anos, né, em mulheres que têm útero, né, e que são sexualmente ativas até 64 anos de idade, é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde. E para o rastreio de câncer de mama, né, a gente tem ali uma faixa etária de pelo menos as mulheres agora, o rastreio para realizar a mamografia é a partir de 40 anos de idade, né? Então, esse número, a gente ficou muito feliz, porque antes os ginecologistas e a Sociedade de Mastologia já utilizavam em consultórios particulares a partir do rastreio a partir de 40 anos de idade, mas o SUS era a partir dos 50, né? Então, esse ano mudou, é a partir dos 40 anos de idade já pode fazer a mamografia, e até os 74 anos de idade, que também aumentou a faixa etária. Então, antes era até os 65, também aumentou essa faixa aí, porque viram que as mulheres ainda estavam maior qualidade de vida, maior expectativa de vida também, e com isso precisava fazer mais esses exames também para tentar atrair um público maior, né? Foram vistos que pacientes, às vezes idosos, também estavam tendo ainda o contato, né, com o vírus, então a gente precisava fazer essa identificação mais precoce. Legal. E uma jovem, digamos assim, de 20, 21, 22 anos, não pode fazer a mamografia, mas aí ela pode, qual o exame que ela pode fazer? Então, assim, o autoexame? Pode fazer o autoexame, indicado para qualquer mulher a partir, né, de realmente ter a menarca, né, que a gente fala, a partir da primeira menstruação. Então, já começa a fazer o cuidado com as mamas, de inspecionar na frente do espelho, né, palpar, ver se tem algum nódulo, algum carocinho, né, então começa a olhar a simetria das mamas, também é bem importante, e a parte das axilas também. Mas, assim, se sentir algo diferente, é sempre conversar com o seu médico, né, para verificar a indicação ou não de algum exame de imagem. Então, em alguns casos é feito ultrassom também de mamas, né, para a gente identificar se tem alguma microcalcificação, apesar que a mamografia realmente é indicada acima dos 40 anos mesmo. Isso. E sobre esse teste ainda, voltando, o teste de DNA, né? Ele é indicado para qualquer pessoa, se tiver com saúde, ou quem já tem histórico na família de câncer. Se eu chegasse hoje ali no posto de saúde, por exemplo, e falasse desse teste na recepção, quero marcar uma consulta para fazer o teste, eu vou seguir todo o protocolo do posto, assim, vou ter que marcar uma consulta com um clínico geral, como que funciona? Isso, esse teste do DNA, né, do HPV, então a gente faz o seguinte, ainda não tem todas as unidades básicas de saúde, então o Ministério atualizou esse ano, mas a maioria, por exemplo, a unidade que eu trabalho de saúde ainda não chegou esse teste, então é feito a coleta do Papa Nicolau, né, o preventivo que a gente chama, normalmente, ele segue ainda até a tua unidade básica de saúde mais próximo da sua casa, ter esses testes, né, então esses testes vão ser enviados para um laboratório de biologia molecular para fazer o rastreio, né,
de ter ou não o contato já com o papilomavírus humano, né? Então, a gente precisa verificar esse cuidado. E depois que você fizer esse teste de DNA, né, se ele vier negativo, o próximo rastreio para pessoas saudáveis, né, é a partir de 5 anos. Então, não precisa mais fazer a cada 2 anos, né, então, ou a cada 3 anos, como era preconizado antigamente. Então, deu um resultado negativo, próxima vez que você vai fazer o teste, só daqui 5 anos. Então, é bem mais tranquilo também. Exceto para alguns casos, paciente imunossuprimido, né? Então, tem que verificar o caso certinho com a sua unidade básica de saúde. E a questão do papilomavírus, né? Ele é o responsável pelo câncer do útero, certo? E o câncer de mama e o de útero, eles têm alguma relação com o outro? Então, assim, o papilomavírus é o HPV, né? Então, a forma que a gente mais vê é através de contato, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, existem mais de 200 tipos de HPV, mas o que podem ser oncológicos, né? De causar alguma mutação, então, ali normalmente é o 16 e o 18. E existem a vacina, né? Para prevenção do câncer de colo do útero também. É disponível gratuitamente, principalmente pelo SUS, né? Então, a gente tem aí a faixa etária ali dos 9 aos 14 anos, né, para meninos e meninas. E atualmente, esse ano, em 2025, algumas unidades também estenderam esse prazo para a parte adolescente, né? Alguns casos até 25 anos também estão aplicando essa vacina gratuitamente. Depois, mulheres, assim, 40 anos, mas eu quero tomar vacina e não me encontro nessa faixa etária, daí pode pagar em alguma clínica particular. Então, várias clínicas aqui em Florianópolis e no estado de Santa Catarina também fornecem essas vacinas, né, para prevenção desse tipo de câncer. E essa relação, se tem ou não, né, com o câncer de mama e o colo do útero, existem sim fatores genéticos que são influenciáveis, né, e que a gente não consegue modificar. Então, se tem algum histórico familiar na família, né, alguma mãe, tia, né, algum irmão que já tenha, uma irmã, né, no caso que tenha esse tipo de câncer, aí sim a gente começa a fazer um rastreio mais cedo, né, então mais cedo nesses pacientes. E tem os fatores não modificáveis, né, que são esses fatores genéticos, e tem também aqueles que são modificáveis e que a gente consegue mudar na nossa rotina. Por exemplo, qualidade de vida, né, importa, atividade física, tabagismo, né, então obesidade, são fatores que podem predispor também a esses tipos de câncer. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza ali a atividade física de pelo menos 150 minutos, né, por semana. Então, isso aí a gente consegue associar junto com o paciente aí caminhadas, né, corrida, natação, enfim, qualquer esporte que ele goste, para também evitar não só esses tipos de doenças, mas outras doenças também, né, que são bem importantes, assim, ter esse cuidado, né. Eu tava lendo, antes da gente começar, que mulheres que não tiveram a primeira gravidez também pode ser um fator de risco. Que não foram mães, assim, sabe? Isso, mulheres no ligestas que a gente fala, eu né? achei interessante, porque daí a mulher... eu fiquei... A mulher tem todo um cuidado, lá vamos supor, uma mulher que se cuida, tem tudo, não tem filho, não quer ter filho. Aí, depois dos 40 ou dos 50, ela, mesmo tendo aquela qualidade de vida, a vida toda, mas não optou em não ser mãe. Ela pode, será, correr risco de ter câncer? Isso, tem alguns fatores que influenciam, tem alguns artigos que ainda estão sendo estudados em relação ali à parte hormonal, né, então a nível de progesterona, anticoncepcionais, né, então assim, a parte hormonal também influencia, então existem muitos anos tomando algumas fake news que a gente fala, né? Não quer dizer que o anticoncepcional vai causar câncer, né? Não tem nenhum estudo que diga que pacientes que tomam continuamente vão ter câncer. Mas existem alguns fatores hormonais, sim, que mexem no ciclo, que pode ter uma predisposição também, com uma taxa ali em 1% também nessas mulheres, né? Então pode correr o risco, como qualquer uma de nós está suscetível. Então por isso tem que fazer o rastreio, né? Teria algum exame, o nome? Tem, mas eu não lembro o nome agora. De repente você pode falar para quem está nos assistindo. Um exame que detecta, né? Isso. Se a pessoa pode ter no futuro. Isso, tem os testes moleculares, né, e biomoleculares que nem o da Angelina Jolie, aquele caso, né, do BRE. Então, existem alguns testes, sim, que não são feitos pelo SUS, né, mas que você pode, sim, ver o teu painel genético para você verificar quais são as suscetibilidades de você predispor a ter aquele câncer, né? Não quer dizer que você vai ter, mas você tem uma chance alta. Algumas mulheres já gostam de fazer algum tipo de tratamento antecipadamente, isso. Mas no caso, voltando ali, a vacina do HPV, né? Se a mulher, ela toma,
as doses ali, o que tem indicação, tem menos chance de ter também o câncer de mama? Não, do HPV Ou é só da questão do só útero? do útero mesmo, isso. Daí é só para prevenção do câncer de colo do útero. Mas não quer dizer, se o paciente já estava com alguns sintomas, já teve algum contato inicial com o HPV, mas não apresentou sintomas ainda e tomou a vacina, não vai curar. Não é a vacina que não vai fazer a cura, né? Então, se esse paciente já teve contato antes, ele vai sim desenvolver a doença mesmo tomando a vacina. Isso. Então, a vacina teria que ser uma prevenção antes de ter contato com o HPV, né? Então, por isso que a importância, sim, do Papa Nicolau ou, né, o teste de DNA que vai ser preconizado agora nos próximos anos pelo Ministério da Saúde. Então, acredito que aqui em Florianópolis, como a gente está numa capital, provavelmente alguns postos já devem estar recebendo, né, para começar a fazer esse rastreio também. É a partir dos 9 anos, né, para tomar a vacina? Isso, a partir de 9 anos. Você acha que tem pais, mãe, assim, às vezes é a mãe que leva, né? Que leva as filhas para tomar essa vacina, ou ainda tem aquele tabu de, minha filha não vai, sabe? Sim, as mães, normalmente as mães numa faixa etária, por exemplo, 30, 40 anos, né, ali 45 anos nessa faixa etária, elas normalmente levam. Então levam, a mente mais aberta. Isso, mente mais aberta. Assim, as avós criticam um pouco, mas a gente conversando, né, tendo ações dentro da própria unidade onde aquela criança ou aquele adolescente está inserido, né, isso vai modificar também a relação com esse medo, essa insegurança da vacina, ou que a vacina vai causar câncer, né. Então, a mesma história da parte da pandemia lá do Covid, né, que a gente teve sempre aquela restrição da faixa etária que não queria se vacinar, né, mas a gente sempre trabalha. Mas assim, o que a gente vê atualmente é que eles estão buscando sim, porque hoje em dia não só na unidade básica de saúde, mas nas escolas, né, estão sendo disseminados, né. Então, na aula de biologia, eles estão tendo isso, esse contato. Tem ações da própria parte da saúde dentro das escolas, né, então, de fazer esse levantamento, de fazer, relevar a importância, né, para esses adolescentes que tem que aproveitar, né, já não é para todo mundo, então, várias mulheres, às vezes, de uma faixa etária que não tiveram essa oportunidade lá na adolescência porque não tinha ainda, né, então que perderam e hoje em dia às vezes tem que pagar por uma vacina, né, então hoje tem essa importância aí de estar disseminando nas escolas também. E vocês fazem encontros, assim, reuniões, debates com as mães desses jovens, ou... Então, no município que eu atuo, não, mas eu já participei, como eu me formei o ano passado, né, então eu participei de algumas unidades básicas de saúde aqui como interna, né, então eu acompanhava outras médicas, clínicas gerais, então que a gente acompanhava elas e elas faziam algumas, assim, rede de conversa com mães, né, então para orientar, né, iam até as escolas também para fazer esse levantamento, né? Mas principalmente a gente comunitária, né? Então ela fazia esse levantamento para a unidade em si, né? Então chegava mais para parte da gente comunitária fazer o trabalho de realmente passar em casa, né? Para verificar, porque a população da Grande Florianópolis, a área abrangente, né? Das UBSs é muito grande, às vezes não consegue o médico sair da unidade, da parte clínica, para ir fazer realmente uma tarde inteira de visitas, né, e sobrecarrega a agenda ali. Então, eles tentam fazer pelo menos uma ação ali mensal, algo do tipo. Os nódulos na mama, eles podem ser benignos ou malignos, né? Quando que é indicado procurar, assim, um médico? Se a gente tem um autoexame ali, né, se toca e percebe algum aumento de volume, qualquer pequeno aumento de volume é preocupante ou tem até um certo tamanho que a gente tem que achar normal? Porque eu percebo que no ciclo, né, ali menstrual que a gente tem, dá a impressão que a mama, às vezes, ela cresce, diminui. Tem como conversar um pouquinho com a gente sobre isso, para explicar melhor? Isso, assim, qualquer anormalidade que você encontrar que está fora do teu padrão, o ideal é realmente procurar o seu médico, né? Mas, assim, em relação a tamanho, porque pode ser muito micro, né? Um micronódulo, né? Então, pode ser uma microcalcificação, então tem que sim, além do autoexame em casa, tem que sim fazer o exame físico na unidade, né? Tem sim que fazer o exame de rastreio de imagem, porque a gente não consegue, às vezes, palpando, identificar realmente o tamanho, né, dele. Então, qualquer anormalidade que você perceba, tem que sim fazer o exame. Mas o que acontece muito é no período menstrual, principalmente, né, ter alguns cistos, né, alguma inflamação que tenha também. Isso pode trazer um aumento ali, como se fosse um carocinho que a gente fala, e no mês seguinte, numa pós-infecção, desaparecer, né, o que é super comum também.
Certo. E não necessariamente dói, né? Isso eu acho que não é uma coisa necessariamente que a gente dói. também tem que comentar, né? E às vezes aparece um cisto, assim, num ultrassom de alguma paciente, e daí a maioria das pacientes já ficam todas preocupadas. Mas esse cisto pediu pra investigar daqui 6 meses de novo, pra ver se aumentou de tamanho. Ficam com medo daquele cisto poder virar um câncer. Não, né? Então pode ficar tranquila, fazer a cada 6 meses, né? Então, assim, é muito raro um cisto virar um nódulo, né? No caso benigno ou maligno. Então, seguir esse acompanhamento sempre, né? Mas não deixar nada despercebido. Então, notou que está saindo alguma secreção na mama também, né? Então, isso, alguma retração no mamilo, né? Então, isso, alguma simetria ali entre eles, né? Isso tudo é importante já tá fazendo já ir procurar, sim, o atendimento, né? Mas, Camila, no caso, quem tem silicone, sai também essa secreção? Pode sair secreção também. Hoje em dia tem os silicones na parte colocado após o músculo, né, e alguns já estão sendo colocados até anterior ao músculo, né? Então, dependendo do modelo do silicone, mesmo assim, todos eles vai sair secreção também, se tiver algo que precise, né, sair algo, extravasar algum líquido dali, pode sim sair secreção. Mesmo sabe dizer como é que é essa secreção? Se ela tem coloração ou não? Normalmente a gente fica mais preocupada quando a coloração é mais avermelhada, né? Mas pode sim sair alguma secreção com odor, né? Com odor característico, assim, um cheiro forte, né? Então isso a gente consegue já identificar alguma coisa tá acontecendo ali naquela mama, né? Pode sim ser o caso de uma mastite, só uma inflamação, pode sim, né? Algum abscesso que você tá tendo ali também, pode também estar causando na mama e ser algo benigno, né? Então, se é algo tratável e às vezes só precisa de um antibiótico, de algum anti-inflamatório, mas sim precisa ter esse rastreio. Viu, pessoal? Mesmo na dúvida, né? Não é nada, vá. Procure seu médico, faça os exames, né? Não deixe aumentar, né? Melhor tirar, como é que é a ideia da cabeça de que amanhã pode ser, né? Uma coisa mais perigosa, então procure seu médico caso tenha dúvida de secreção, caroço, dor, alguma coisa assim, né? Então é melhor prevenir do que remediar. E a grande maioria das mulheres, elas têm um receio, assim, que é em relação à mamografia, né? Então, é um exame, às vezes, vai doer, dói muito, já escutei que a minha avó foi e saiu chorando. Então, assim, é um exame mais confiável que a gente tem hoje para detectar câncer de mama. Então, a gente precisa se conscientizar que é um único exame, né? Então, imagine a dor de depois descobrir alguma doença, né? E a um estágio mais avançado. Se a gente consegue identificar mais precocemente, a gente consegue tratar e ter um resultado, um desfecho bom para o paciente, né? Então, a gente tem uma qualidade de vida boa para esse paciente. Às vezes, ele não precisa nem entrar com um tratamento oncológico, né? Dependendo da fase onde se identifica ali. Então, é feita uma biópsia, daí se aparecer alguma lesão, algum nódulo, enfim, mas precisa passar por esse exame. Então, é importante conscientizar as mulheres para que elas façam esse exame. É uma única vez, né, então, que você vai fazer esse exame, então é muito importante que seja feito, né, na indicação do seu médico, né, a partir dos 40 anos, né. Então, a partir dos 40 anos ainda não é obrigatório, normalmente ainda é obrigatório a partir dos 50 anos, mas o Ministério da Saúde, como eu falei para vocês, ele ampliou essa faixa. Então, dos 40 a 49, as mulheres têm que ficar atentas, fazerem autoexame, né? Se tiver indicação ou algum fator genético já associado, né? Ou alguma suspeita, já é sim solicitada a mamografia, mas a partir dos 50 anos, então, todas entram, é obrigatório. Já fez antes, Já fez a mamografia? Não, né? Eu só fiz exame de ultrassom de mama já. Ah, tá. Mas aí não tinha nada de alteração, então, a princípio, tem que fazer de tempos em tempos, né? Isso. O ginecologista vai orientar. Tu é novinha também, né? 36. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais da área da saúde, né? Já que eu sou da área da saúde também. O câncer de mama, de útero, eles podem ser iniciais ali ou eles podem ser também metástases de outro câncer? Podem, o que é raro, né? Normalmente câncer de mama, como ele é um dos cânceres mais acometidos nas mulheres, normalmente ele acaba sendo descoberto primeiro, né? Pela facilidade que a mulher identifica ali, quando já está em algum outro órgão, fígado, rim, enfim, alguma outra metástase, normalmente aparece primeiro na mama, né? Então, no útero... Mais um motivo de dar essa importância. De fazer essa importância. Pode sim ter metástases de outros cânceres associados, mas normalmente isso acomete, pelo menos o desfecho de descobrir primeiro é o na mama, né?
Então, quanto antes a pessoa remover esse fator causal, menos chance de ela ter câncer em outros órgãos, né? Isso, é um fator positivo que daí tu consegue rastrear, né, mais fácil e consegue prevenir ali e realmente tirar a lesão, né, tirar a célula maligna ali daquela região e fazer um tratamento que dê a sobrevida do paciente aí ao longo dos anos, né? Uma paciente, quando chega, tu já atendeu uma paciente assim, ou tu já conhece alguém, já acompanhou um outro médico, né, chegando para paciente, dando resultado de um câncer, assim, como é que você vê, como é que você se prepara, se caso o futuro ter que dar um diagnóstico desse? Sim, é bem desafiador, né? Uma notícia triste que a gente tem que passar, mas a gente precisa informar o paciente da realidade dele, né? E dar toda a rede de apoio para que esse paciente esteja acolhido, né? Não só na parte profissional, mas também buscar os familiares, fazer a busca ativa da rede de apoio ali da família também é muito importante nesse momento, e para avisar ela que ela não está sozinha, né? Que tem outros pacientes que também estão em tratamento, que a realidade hoje em dia existem, né, muitos tratamentos, e o Ministério da Saúde também trouxe novos imunobiológicos para tratamento de câncer, drogas novas, né, então existem uma chance de cura altíssima se é diagnosticado precocemente, então por isso esse rastreio tão importante do Outubro Rosa, né, então essa campanha mundial, assim. E sobre os fatores também psicológicos, né, eu imagino que para a pessoa que recebe uma notícia dessa, deve ser um abalo, tanto para o médico que está dando a notícia às vezes, né, no início ali, que talvez não tenha tanto essa experiência, né? Quanto para a pessoa que recebe muito mais, né? Essa questão da rede de apoio. O SUS também fornece isso? O atendimento de psicólogo? Não sei como é que funciona. Tem como explicar pra gente? Sim, isso é muito importante porque eles precisam, né? Passar por parte do psicólogo, às vezes assistente social, né? Então, às vezes precisa ter um contato até a casa para verificar a condição do paciente, né? Então, vai precisar de um contato maior, porque normalmente nas unidades básicas de saúde, principalmente no município do interior, a gente não tem oncologista atuando, né? Então, aqui na Grande Florianópolis, a gente tem o CEPOM, né? Então, além do CEPOM, tem Grupo Elora, tem outros grupos aqui também que trabalham com a parte de câncer e de pesquisa oncológica, né? Então, que a gente consegue ter esse suporte, esse apoio profissional também maior, né? Então, em município do interior, esse cuidado é principal na atenção primária mesmo, né? Então, a atenção primária, a saúde, o SUS ali, o postinho, como a gente fala, né? É a principal porta de entrada, né, para esse paciente, e é onde ele tem que ser acolhido e ter um ambiente de confiança ali também, porque ele vai fazer tratamento normalmente ou numa cidade, ou vai vir para Florianópolis para fazer o tratamento aqui, né? Ou às vezes, por exemplo, se é no interior ali próximo a Criciúma, Araranguá, enfim, vai ser tratado ali na Unacom, em Criciúma, né? Então, em Tubarão também tem alguns grupos que trabalham também com esses tipos de câncer. Então, esse paciente vai ter que fazer viagem às vezes. Então, é solicitado pela Secretaria de Saúde também o transporte para levar, né? E às vezes, dependendo do paciente, para um acompanhante também, um direito para essa mulher levar um acompanhante para o tratamento, né? Então, para elas se sentirem melhores, mais confiantes ali naquela relação e não se sentir desamparadas, né? Sozinhas. Então, sempre lembrar que elas não estão sozinhas, né? Trazer esse conforto e essa rede de apoio também. Mas tem terapias, assim, em grupo? Chega a ter algum grupo de apoio nessas regiões, nesses pontos, né? Porque eu acho que tu me falaste do CEPOM, desse hospital. Em Santa Catarina, tem locais específicos que fazem atendimento para essas mulheres? Isso, tem a Rede da Mama, né? Aqui em Florianópolis tem várias campanhas, então mulheres voluntárias que ajudam a outras mulheres ou que já sofreram, né? Que passaram por isso, né? E venceram o câncer, né? E estão ajudando as novas que às vezes estão iniciando, então fazendo essa rede de apoio também em grupos, em comunidades. E na parte do Instagram também, tem várias comunidades onde eles apoiam, né, mulheres com câncer de mama. Então, para trazer esse engajamento e para elas terem relatos de outras mulheres que venceram essa batalha, né? Porque por mais difícil que seja, né, quando você está junto com outra, você se torna mais forte, né? Então, esse cuidado e esse lance assim, juntas. O vínculo, que legal, né? O vínculo é muito importante. E chegando nessa parte a mulher recebeu lá o diagnóstico, tá com câncer e tal, e chega até no momento que retira a mama. Depois, para fazer o reemplaço dessa mama, no caso, como é que é feito? Assim, uma dúvida que eu tenho, porque tira, né,
E depois, com o que é preenchida? Com silicone? A reimplantação da essa reconstrução mamária, né? Essa é a parte mais difícil ainda que a gente tem aqui pelo SUS, né? Por quê? Porque vai precisar passar pela plástica, cirurgia plástica. Então, a fila, às vezes, eles fazem alguns mutirões, né? Então, mas é uma fila muito grande para reconstrução. Então, para retirada do nódulo, para retirada da mama, é um procedimento que normalmente vai mais rápido, né? Porque você precisa tratar aquela região. Mas eu acompanho, às vezes, muito pacientes, já vi muitos casos de pacientes, às vezes, que estão ali 1, 2 anos esperando para essa reconstrução mamária, e isso impacta muito, né, na saúde da mulher, né, na parte tanto visual, parte estética, emocional, então, vários gatilhos ali por conta de não ter aquele membro, né, então, às vezes, passa, sim, por vários mutirões, mas Santa Catarina agora está com o governo tentando fazer várias ações, né, e é a partir normalmente de silicone. Existem alguns casos de enxerto, né, de gordura também. Então, por exemplo, às vezes o paciente vai precisar fazer por alguma cirurgia plástica ali de uma lipoaspiração e às vezes é enxertado também gordura naquela região da mama, tá? Então, existem sim alguns casos, mas a grande maioria é com silicone mesmo, tá? Para fazer essa reconstrução. E aí depende da fila ali do SUS, né? Então, passa por essa fila mesmo. Tá, então ela vai fazer uma cirurgia e depois vai fazer outra cirurgia. Normalmente não é junto, né? Vai fazer a cirurgia para retirada e depois para ser reconstrução. Até a nossa amiga Carol, que é fisioterapeuta aqui, que cantava na igreja, ela é fisioterapeuta e ela se especializou na área de reconstrução da auréola. Eu não sei se é com uma tatuagem, algo assim. Isso, existe tatuagem também. Uhum. Bem interessante, para estabelecer a estética, né? Isso, a estética da mama como um todo, porque o silicone, ele preenche o volume, mas a parte aqui do biquinho e tal. Da auréola ali. Aí é feito com tatuagem? Normalmente feito com tatuagem, isso. Olha, eu não sabia. Interessante. Reconstruído, tanto com tatuagem, e daí tem alguns casos em que realmente eles tentam reconstruir o desenho todo da pele, do tecido, né? Através também de várias cirurgiazinhas ali, mas a grande maioria que a gente tem visto é com tatuagem. E tem casos que ficam perfeitos, assim. Interessante, não sabia. É bem legal, um trabalho bem bacana, bem bonito, né? E normalmente, às vezes, é voluntário também. Tem várias tatuadoras que fazem trabalhos voluntários em relação a isso também. O contato, você já deve ter falado, mas aí o contato do médico com a paciente tem que ser extremamente afetuoso, ele tem que ser totalmente amigo, assim, né? Para esse momento tão frágil da mulher. Tem que dar todo o apoio, né? A atenção ali que ela merece, né? Então, explicar, tirar todas as dúvidas dela, que vão surgir muitas no caminho. E elas normalmente querem se comparar, ou comparar uma vizinha, ou alguém que elas já conhecem. Então, a gente tem que falar que cada caso é individualizado, né? Então, que tem que ser pontual para aquela pessoa, para aquele paciente. Então, identificar que a doença dela, assim, outras pacientes também já foram diagnosticadas, mas que a atividade física dela, né, a rede de apoio, o ambiente onde ela está inserido, isso tudo impacta muito no tratamento, né? Então, às vezes, não é só a medicação, não é só a químio, a rádio, enfim, o procedimento que ela vai fazer para tratar esse câncer, né? Mas também como que ela se sente como mulher, né? O apoio que ela está tendo ali nesse momento também vai impactar muito na melhora dela, a parte psicológica. Por isso que sim, precisa do psicólogo, precisa, né? Dessas terapias, precisa dessas redes de apoio, escutar outras mulheres também, né? Estar presente ali para ela conseguir passar por esse momento, né? E a chance de ter recorrência numa mulher que já teve o câncer ali, né, nos seios e removeu, jovem, existe? Ela vai ter que ser feito um controle para prevenir isso novamente, com mais frequência do que alguém que nunca teve? Como isso. Funciona? Existem sim alguns casos em que às vezes retirou a mama, né, e enfim, daí depois de alguns anos tem alguma metástase no ovário, né, ou no colo do útero. Normalmente quando retira a mama, às vezes já retira o colo do útero também, né, já faz esterectomia ou parcial ou total, e dependendo do critério do oncologista, daí vai ter que ser avaliado pelo onco, né, enfim, a parte da mastro também que vai acompanhar esse caso, né, essa parte cirúrgica também. Mas existem sim casos que você tem que ficar acompanhando ali anualmente, né? Depois eles ganham alta do anual, daí passam ali a cada bienal. Enfim, daí depende do tratamento ali que foi utilizado pelo oncologista, mas elas seguem acompanhando e fazendo rastreio. Uma alta
de uma paciente que foi recuperada do câncer. A alta definitiva, você não tem mais, está curada, tem um tempo, que eu ouvi dizer que eram 5 anos, né? Normalmente é o que a gente percebe ali na prática da atenção primária, ali 5 anos, eles fazem uso do anastrozol, um fármaco, né, só fica usando contínuo depois de todo o tratamento. Normalmente 5 anos eles ganham alta, dependendo da malignidade, que era o câncer, né, do tipo do câncer, né, e enfim, da conduta do médico especialista que avaliou ela principalmente. Mas normalmente nessa faixa aí de 5 a 10 anos para ter alta. E pode ter alguma recidiva em algum outro órgão. Então, normalmente esse paciente ele fica frequentando a unidade de saúde, ele fica mais atento aos exames, enfim, ele vem mais frequentemente para fazer os exames de prevenção, de rastreio, né? Então, é um paciente que acompanha mais a unidade também. E vocês têm percebido que em outubro as pessoas realmente procuram mais? Sim, procuram bem mais em outubro, né, por conta dessas campanhas que a gente estava falando antes, né, principalmente no comércio que eles falam, então assim, passa muito nas redes sociais, né, então todo mundo tá ali falando sobre isso, sobre a importância, às vezes uma amiga cutuca, já fez teu preventivo esse ano, né, já fez o teu autoexame, cutuca a mãe, a avó, principalmente agora a faixa da parte da adolescência, eu vejo que elas estão se cuidando mais, né, essa nova geração às vezes tem o conteúdo mais fácil ali nas redes sociais e acaba procurando mais, incentivando a mãe, a avó, a buscar a unidade básica de saúde, né, então os avós, eu percebo que eles estão sendo trazindo mais às vezes pelos netos mesmo nas unidades, né, então isso é bem legal, assim, esse impacto que está sendo mostrado nas novas gerações também, né. Eu falo por experiência própria. Aqui na minha casa tem conhecidos, né, familiares e tal, pessoas que não fazem, não vão, porque medo de ir ao médico e descobrir algo, sabe? E eu sempre brigo. Porque eu sou a louca do médico. Da prevenção. Eu sempre tô no médico. Passou meu aniversário, eu faço aniversário em abril. Passou meu aniversário, eu sei que já é hora de fazer os check-ups. Eu vou, né? Inclusive, até o maridão ali também já botei pra fazer um check-up. As minhas filhas estão sempre no médico. Eu sou chata com esse negócio de doença, de prevenção. Então, que recado você deixaria para essas pessoas que têm medo de ir ao médico, que não querem fazer, deixa um recado para eles, que é importante. Sim, né? A gente tá terminando aí o Outubro Rosa, um mês de campanha maravilhoso, de uma campanha super importante. Então deixa um recadinho pra mulherada aí que ainda, não vou, não quero, não é, sabe? Sim, que é meninas de todo o Brasil, né, que estão nos ouvindo hoje, por favor, né, um pedido encarecido, se cuidem, se amem, né, cuidem de vocês, então procurem sim a unidade básica de saúde mais próxima de vocês para fazer esses exames de prevenção, e cuidar, né, principalmente para que isso não se torne um problema lá na frente. Então, a gente, se diagnosticado precoce, a gente tem um tratamento, são exames que são rápidos, né, então a gente consegue realizar ali, principalmente o Papa Nicolau, no mesmo dia que você vai na unidade básica de saúde, é feita a coleta, então é importante ter esse cuidado de amor com o seu corpo para você ter uma boa qualidade de vida depois, tá bom? Perfeito! Agora eu lembrei, você falou em Papa Nicolau. Adolescentes, meninas virgem não podem fazer, né? E como é que acontece esse exame delas, assim? Daí em virgens não é feito, né? Então, algumas ginecologistas avaliando o caso, né? Se já teve algum contato, aí vai fazer a parte de teste genético, né, mesmo? Mas assim, não é indicado. Então, pacientes que não têm útero também, não é indicado também fazer esse exame. Então, só realmente para pacientes ativas, né? Então, principalmente a partir dos 25 anos, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, né? Antes disso, eu sei que daí depende da conduta de cada... Né? Eu não sou ginecologista, mas enfim, já vi ginecologista pedindo ali para adolescente, às vezes de 18, 15 anos, porque foi mãe recente, né? Então, tem que ser avaliado o caso conforme o paciente, né? Então, às vezes, uma adolescente que engravidou ali com 14 anos e teve a relação sexual, manteve a relação sexual desde os 12, né? E hoje já está com 18, sim, essa paciente tem indicação de fazer o preventivo, né? Então, precisa fazer esse rastreio também, só que daí, então, tem que ser avaliado cada caso.
Porque uma vez eu ouvi dizer que eles fazem com cotonete, mas assim, só na... Isso, existe o swab também, né, que daí é colocado só na introdução ali do colo, tá? Mas daí isso fica muito a critério. Na unidade básica de saúde a gente não faz né? isso, daí só mesmo pela parte da ginecologia, né? Até mesmo para ver alguma coisa, não sei. E só se tiver alguma queixa, enfim, né? Se o paciente tiver alguma secreção, aí vão ser feitos fazer um exame mais isso, fundo, mais detalhado, isso. Mas não é daí introduzido espéculo nem nada nos pacientes que não são virgens, né? A não ser que tenha alguma queixa relacionada ali, ou que não foi identificado com algum outro exame, daí sim tem que fazer a coleta. Os órgãos da mama e do útero, eles estão intimamente ligados em relação à questão hormonal, né? Como tu já falaste anteriormente. Se por acaso a mulher ela remove a mama, seja porque tinha um nódulo pequeno, porque tinha indicação, enfim, tu falaste que às vezes ela vai ter indicação de remover o útero também. Uhum. Mas supondo que ela engravide, ela não vai produzir mais a questão do leite ali, não sei como é que funciona. Fiquei curiosa agora. Isso. Ou não necessariamente vai ser removida a glândula. Então, normalmente é removido, né? Então, esse paciente vai passar por fórmula depois, né? Então, se for realmente... não é indicado para o paciente que teve câncer, ter alguma gestação. Então, é feito um método de barreira, né? Para que ela não engravide nesse período, né? Então, após a cura dela, daí sim pode ter indicação de engravidar. Mas, às vezes, acontece, né? Então, isso é avaliado com a parte da oncologia também. Mas aí, normalmente, esses bebês aí entram com a parte de fórmula, né? Tu já pegou algum caso que te deixou impactada, assim, em relação ao câncer ou outro caso? Sim, já peguei paciente que já foi diagnosticado com câncer de mama, né, daí tratou, enfim, não retirou a mama, não precisou, o câncer era benigno, mas fez o tratamento todo e estava acompanhando 5 anos e estava entrando em remissão e agora voltou de novo, então a gente tá todo esse cuidado, né, porque assim, veio numa forma mais agressiva agora, então, infelizmente já, além dali, começou na parte da tireoide também, então já teve metástases para outros órgãos, então isso impacta bastante, porque é uma coisa que mesmo fazendo rastreio, normalmente as mulheres, todo mundo, né, tá suscetível às vezes, parte da genética também influencia bastante, a sim esse câncer poder entrar novamente em como é que eu vou dizer, as células cancerígenas se mutarem mais rápido, né, e entrarem novamente a transformar essa célula benigna numa maligna num curto período de tempo. Então, isso traz um impacto muito grande, porque o paciente já vivenciou tudo aquilo, já fez rádio, já fez químio, já perdeu o cabelo, já estava num processo de que já tinha o cabelo novamente, né, já estava com a autoestima melhor, estava com a vida mais estável, e daí vem a notícia de novo, de ter uma nova incidência. Então, assim, é muito triste, né? Preocupa bastante, né? Às vezes a gente fica até um pouco desanimado, mesmo com todos os testes, mesmo com todo o cuidado, e era uma paciente que seguia acompanhando, né? Mas, enfim, a genética e a opção de, na época, não ter feito a retirada, né? Mesmo ela sabendo, já tendo testes genéticos que podia ter novamente, né? Então, por isso que isso vai ser avaliado, enfim, com o paciente também, né? Cada caso individualizado. Então, a parte da mastologia e oncologia também provavelmente trabalha em relação a isso, né? Porque às vezes a mulher não quer tirar a mama, né? Então, mesmo fez todo o tratamento, mas não quer tirar, quer fazer todo o tratamento, porque tem a questão da estética, sim, envolvida, né? Os medicamentos que geralmente esses pacientes precisam, né? Eles são disponibilizados pelo SUS ou tem que ser comprado em farmácia, normal? Como é que funciona? Não, todos os medicamentos que eles precisam são disponibilizados sim pelo SUS, né? Então existem um critério que o oncologista, enfim, vai solicitar essa medicação e ele é uma medicação de alto custo, né? Então não tem na unidade básica de saúde, mas tem na farmácia especializada. Então aqui em Florianópolis funciona ali no estreito, né? Então esses pacientes conseguem ali retirar mensalmente a sua medicação, né? Então algumas são em dose de caneta, né? Então alguns são em forma de comprimidos. Mas existe sim, todo o tratamento é gratuito, né? E existem também, além dos tratamentos convencionais para pacientes que estão passando por essa etapa de câncer, né? E às vezes na parte clínica ou uma medicação que está patenteada e que já está no comércio, né? Ou disponibilizado pelo SUS
e o seu câncer, né, não teve não foi efetivo para aquele fármaco em si, existem hoje a parte da pesquisa clínica, né? Então, a parte da pesquisa clínica está voltada para tentar tratar esses pacientes com medicações que ainda estão inovadoras, né? Que estão em estudos, em fase clínica pela indústria farmacêutica, e esses pacientes participam de um projeto, né? Para tentar entrar com um fármaco novo para verificar se vai entrar em remissão a doença, né? Então, aqui em Florianópolis já ouvi falar bastante, conheço bastante o Grupo Elora, dentro do Bahia Sul. Eles trabalham com diversos tipos de câncer, né? Então, às vezes é uma possibilidade de esse paciente buscar uma nova tentativa de um tratamento, né? Às vezes um câncer incurável ali, algo que não foi em conduta, claro, com o seu oncologista, né? Participar às vezes, se tiver indicação de um grupo de pesquisa também. É mais uma tentativa também de uma sobrevida para esse paciente, né? Qual a diferença da químio, da rádio? Tem uma diferença? Isso, tem diferença, né? Então, assim, a quimioterapia normalmente são doses, né, que o paciente vai tomar de medicações, né? Então, vão ser feitas infusões ali, onde o paciente vai tomar essa medicação, esse fármaco, né? E radioterapia, então, é um equipamento, né, onde esse equipamento vai focar bem no local onde estão as células cancerígenas, né, para tentar mutar ela ali. Então, esse vai ser tratamento específico, né, que tem no CEPOM, né, existem só ali ou em Criciúma, se eu não me engano, 2 lugares ali que fazem, mas a quimio ele pode fazer em clínica particular, enfim, qualquer outro local, não só no CEPOM, né, então é um fármaco ali que vai estar tendo essa infusão ali naquele local. Mas a químio é bem mais forte. Bem mais forte, isso. Porque teria um outro... Porque a químio age sistêmico, né? Então, a rádio também tem vários efeitos colaterais delas, né? Mas a químio a longo prazo tem aquela coisa que o paciente vai perdendo cabelo. Hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Já tem muitas técnicas aí na parte da oncologia avançados para não ter tantos efeitos colaterais, né? Como diarreia, vômito nesses pacientes, hipotensão. Então, são efeitos colaterais bem comuns que a gente acompanha em paciente que está em tratamento de químio, né? E que hoje em dia já tem muitos fármacos que já são associados juntos para minimizar esses efeitos. Teria um outro tratamento? Não, esses são os mais... Existem alguns mais avançados, mas pelo SUS a gente trabalha mais com esses mesmo. Isso, ou fármacos via oral mesmo, né? Então, assim, depois fora do Brasil, daí existem outros tipos e tem a parte da cirurgia oncológica, né? Daí se o paciente tem indicação, daí também é feita a retirada do tumor, às vezes no momento que às vezes não precisa entrar nesse, dependendo do tumor e do tamanho, onde ele está localizado anatomicamente, é feito lá a retirada e o paciente daí segue, às vezes só com algum fármaco via oral também, existem alguns casos, mas são raros, né? Então, normalmente ele precisa fazer uma quimio, uma rádio, para daí depois entrar para a parte da cirurgia oncológica. É bem difícil o paciente que entre direto, assim, na minha prática clínica, né? Uhum. Claro, eu não sou nenhum oncologista para dar esse diagnóstico, né? Mas, enfim, o que a gente acompanha bastante. E além da gente estar em Outubro Rosa, para falar também da parte da mulher, assim, que além dessa parte, né, de câncer de mama e câncer do colo do útero, que são bem comuns e que a gente fala bastante na mídia também, mas a importância da mulher também estar se cuidando em relação a outros tipos de câncer, né? Então, câncer de pele, que é super comum, né? Então, que às vezes pode ter uma indicação de um melanoma, então algo que também pode ser mais grave, né? A gente precisa intervir também. A gente precisa ter essa conscientização de estar sempre também olhando a nossa pele, buscando sinais diferentes, né? Então, o nosso corpo ele emite vários sinais. Então, a gente vai percebendo ali a coloração da urina, né? O cabelo quando começa a cair, a unha começa a enfraquecer. Então, vários sintomas que a gente vai sentindo ao longo do nosso dia, da nossa rotina, né? Cansaço extremo, dor nas pernas, enfim, alguma presença de nódulos nos membros inferiores. Tudo isso a gente tem que ir tentando observar os sinais e não omitindo eles, né? Então, alguma coisa não tá legal, né? Então, vamos ver, amanhã não passou, semana que vem não passou. Opa, né? Eu já fiz o rastreio esse ano, né? Então, é importante, legal, ficar buscando essa consciência também.
Ai, eu tenho mania de me tocar. Tudo Tá certo, não é que você é chata não, que nem você tava falando, não é chata. Né? É que você tá correta, tá cuidando de si, das pessoas que você ama, né? Então essa é a importância. Porque às vezes eu falo assim, minha mulher não quer se cuidar, que às vezes a gente escuta, é raro escutar de algum paciente homem falando que a mulher não quer se cuidar. E o homem buscar uma unidade de saúde, né? Mas a gente precisa incentivar eles também, né? Porque eles gostam, tem as pessoas que ele tá envolvido ali, mãe, avó, bisavó, enfim, irmãs, que às vezes estão naquela correria do dia a dia e esquecem de olhar para si mesmo, né? Cuida do outro, esquece de olhar para si. Então precisa muito ter essa responsabilidade. Que deixa a coisa chegar ao extremo, chegar a sentir dor, né? Uma pena, né? Inclusive, vou puxar um pouquinho só pra minha alçada aqui rapidinho da odontologia, porque eu acho que tem um pouco de interação com a questão da medicina como um todo, né? A quimio e a radioterapia em pacientes que fazem esses tratamentos pode ter repercussão também em lesões bucais. Então, existe, para quem não sabe, um tratamento que é a laser terapia, que é feito antes do paciente fazer a quimioterapia, que vai usar todos esses fármacos via oral, né? Para que previna as lesões de boca, que são, a gente chama de mucosite. São como se fossem pequenas aftas que dão na boca inteira desses pacientes que tomam esse fármaco que tem uma concentração muito alta. Então, para prevenção, você pode procurar um dentista especialista nessa área também, de laser terapia, para fazer essa aplicação do laser e evitar que essas lesões aconteçam, porque os pacientes relatam que dói muito, né? Imagina que uma afta às vezes dói. Tem gente que chega lá no meu consultório dizendo que tá com dor de dente, eu vou olhar, é uma afta. Imagina a tua boca repleta, né? E esses pacientes sofrem muito. Então, para prevenir isso, a laser terapia é muito usada. E pacientes que vão fazer radioterapia nessa região de mama, região de pescoço, cabeça e pescoço, se tem alguma infecção no dente, também essa região, quando ela é irradiada pela radioterapia, ali, que é um equipamento, tipo um do raio-x, assim, né? Essa região, se tem lesão, se tem infecção no dente, vai causar uma necrose naquele osso. Então, por isso também é importante procurar a saúde bucal para cuidar, né, nesses pacientes que vão fazer esses tratamentos preventivamente. Tem muito paciente que aparece lá no consultório, uma panorâmica quando descobre o diagnóstico de câncer nessa região de cabeça, pescoço, região de peito, para justamente evitar esses problemas mais graves. Então, fiquem atentos. A gente tem conhecidos aqui que descobriu um câncer de boca no dentista. O dentista viu algo estranho, provavelmente deve ter sido... lesão... aí pediu para ele procurar um médico que tinha alguma coisa estranha ali. Aí ele foi descobrir era o câncer de boca. Sim. Bem aqui no dente dele. Quem faz mais diagnóstico. De lábio, ela falou também principalmente em relação, tabagista, né? A gente vê muito assim de tabagista, então crônico ali, né? E às vezes começa com alguma pequena inflamação, daí começa com edema, daí ele fala, não, é porque eu mordi, daí né, aquilo não trata, aquela feridinha não trata, não desaparece, vai só aumentando, crescendo. As lesões de câncer bucal, quem quiser também aproveitar o gancho, elas geralmente podem começar com uma lesão branca, como se não removível uma raspagem, assim, tu passa a escova, passa o dedo, ela não sai, uma lesãozinha que a gente chama de leucoplasia, lesões brancas, e eritoplasia quando ela é uma lesão avermelhada. E dói? Então, não necessariamente. E geralmente tem relação também com pacientes tabagistas e etilistas. Quem fuma, não importa se é um cigarrinho por semana. Quem fuma, não interessa a intensidade. E quem bebe tem mais chances de ter esse tipo de lesão. Mas também não é porque tu não fuma e não bebe que tu não tem chance. Então, por isso também é importante fazer esse autoexame, procurar um clínico geral, se às vezes não tiver um dentista próximo, né, no posto de saúde, conversar também sobre essas lesões, que eles são também capacitados para ajudar nesse diagnóstico, com certeza. Perfeito. Bom, infelizmente, temos que encerrar o nosso papo de hoje. Chegou ao fim. Tá, antes da gente terminar o nosso bate-papo aqui, a produção quer fazer uma pergunta. Você se formou há pouco tempo. Teria algum ramo que tu quer seguir ou não tá pensando ainda? Já tem um fixo? Não, já tem um fixo e agora vocês vão pasmar aqui. Eu sempre estudei a parte da pele, né? Eu gosto bastante de pele, então eu vou seguir provavelmente na área de dermatologia. Eu gosto bastante dessa parte de câncer de pele, de melanoma. Fiquei muito dividida na parte de oncologia durante a graduação por conta do meu esposo, que trabalha na parte da oncologia também. E gosto muito, né, dessa parte de prevenção, de cuidado, de rastreio, e durante a graduação e durante o trabalho também,
me identifico muito com essa área de oncologia, mas a parte da dermatologia oncológica brilha meu olho, então eu vou seguir bem esse caminho. Ai, que legal. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Queres deixar mais algum recadinho? Eu quero agradecer vocês por me receberem, né? Primeira vez aqui falando com vocês. Mais calma, mais tranquila, né? Porque é uma câmera aqui, uma câmera ali e um microfone aqui. Quase nem olhei pra câmera, até esqueci que ela tava aí do lado, né? Que bom! Tinha que ter uma aqui, ó, bem aqui na frente. Mas gostaria de agradecer vocês. E também lembrar de todas as mulheres, né? Então, principalmente, não só nesse mês, como todos os outros, que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Então, se tocar, se cuidar, observar os sinais que o nosso corpo manda, é muito importante pra gente ter aí um futuro pela frente com muita qualidade de vida. E saúde, né? É isso, meninas. Linda, mandou bem, hein, doutora? Valeu, meninas. Quer deixar um recadinho? Eu adorei vir aqui hoje, né? Obrigada por ter convidado uma manezinha diferente pra bem vir aqui prestigiar o seu grandioso local. Obrigada pelo convite, todo mundo. Adorei essa conversa. Foi muito especial. Muito obrigada. Vamos ter que combinar um beach tênis depois. Jogar um beach. Meu Deus do céu. Eu vou junto, gente. Vamos lá. Eu peguei uma frase do teu Insta que eu achei bem legal. Outubro é muito mais que uma cor. É um convite para lembrar que a prevenção salva vidas. E é bem isso, né, Camila? A prevenção é o principal, né? Então a gente consegue salvar muitas vidas, né? E ter muita qualidade ali de vida, principalmente ali na nossa saúde, se a gente conseguir ficar atento a esses sinais, assim, pra gente conseguir manter a nossa rotina, né? Saudável. Então a gente precisa estar atenta aos sinais, e o Outubro Rosa veio mais uma vez esse ano para reforçar essa campanha, né? Mundialmente, para que a gente tenha um número maior de atendimentos também nas unidades de saúde, para que as mulheres procurem esse serviço, né, e usufruam, que é tudo gratuito, né, então é isso que é o mais importante também, que tá tudo ali de fácil acesso para elas. Né? Ótimo, então aproveitem. Pessoal, quero agradecer então a todos que ficaram até agora nos assistindo, agradecer o podcast Mané Sem Filtros, meninos que não estão, só um tá aqui. E então, vamos devolver a bancada para eles, mas lembrando que Manezinha Carioca não acabou, tá? Novidades estão vindo aí. Agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!